Pessoal, semana 4 do PET, a gente vai focar bem na questão da interpretação e compreensão nessa semana. E a semana tá assim, bem fácil, vocês têm só esse textinho para ler, né? É um textinho bem tranquilo, bem simples. Mas o tema dessa interpretação de texto é um tema polêmico. Por que é polêmico? Porque vai entrar nessa questão de machismo e feminismo, né? Então, assim, eu sei que vocês estão vendo muito isso agora, né? Tivemos um sábado letivo só sobre essa questão de mulher, com lutas e conquistas, nesse tipo de coisa. Pessoal, olha, o que eu tenho para falar para vocês a respeito desse tema, certo? Que eu acho que é muito importante que vocês saibam, é que esse tema não é um tema assim, onde as pessoas que tratam desse tema tratam esse tema de forma neutra, tá? É um tema que passa por muitas questões ideológicas e políticas, certo? Então, assim, as visões em relação a isso, né, o modo de interpretar e de refletir sobre essa relação, né, homem e mulher na sociedade, ela é muito diferente de acordo com quem está pensando, né? E eu não falo assim de homem e mulher, não, tá? Então o homem tem uma visão, a mulher tem outra visão. Não. Dependendo da ideologia é uma visão, tá? E dependendo de outra é outra visão. A primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é o seguinte: é isso que se fala muito, né? A mulher desprezada, discriminada, a mulher ser uma espécie de escrava do homem, né? A mulher ser maltratada, esse tipo de coisa. De fato, isso é recorrente, né? Como, por exemplo, como é falado aqui, né? Isso acontece? Claro que acontece, né? A gente tem, por exemplo, hoje a questão da violência doméstica, né? Que é uma coisa que acontece muito, né? Principalmente em lares onde tem, por exemplo, vícios, né? Drogas, alcoolismo. É muito comum o marido alcoolizado, que faz uso de drogas, né? Ou por outros motivos, ou pela sua própria falta de caráter, né? Que no fundo também é a falta de caráter mesmo. Espancam as suas parceiras, né? E coisas do tipo. E às vezes até a questão fica mais séria e vindo a ter homicídios, né? Em relação a isso. Então existe isso sim. E outra coisa, na antiguidade, a mulher era muito mal vista, tá? Então, por exemplo, na Grécia Antiga, as mulheres eram apenas tidas como assim, alguém para reproduzir mesmo, tá? Para gerar filhos, e não muito mais do que isso. Se a gente vê, por exemplo, na época do povo de Israel, né? Lá onde Jesus viveu mesmo, né? O testemunho da mulher, por exemplo, não valia nada, né? As mulheres as testemunhas tinham que ser 2 homens. Se fosse 20 mulheres falando uma coisa, não valia o que um homem falava. Então aí a gente vê um desprezo da mulher, né? Agora, essa realidade ela foi se alterando, né? E aqui tem uma coisa que eu quero falar para vocês que não se fala, né? Fala-se muito dessa questão da luta pela libertação da mulher, mas fala-se disso de uma forma muitas vezes ideológica e no sentido revolucionário, né? Então as feministas que tomaram essa frente e elas estão fazendo uma revolução, estão conquistando os direitos das mulheres. Depois a gente vai entender o que seriam esses direitos que elas querem, né? Se de fato são direitos assim, bons para elas, né? Porque muitas vezes você confunde uma certa liberdade com libertinagem. Mas, por exemplo, o cristianismo, né, foi talvez a primeira, assim, os cristãos foram os primeiros, saindo daquela mentalidade da antiguidade, a dar dignidade para a mulher,
né? Por quê? Porque, por exemplo, a própria narrativa bíblica, né, fala que quem viu Jesus primeiro, Jesus ressuscitado, foram as mulheres. Né? Olha, elas que deram testemunho de Jesus ressuscitado, sendo que para acreditar que Jesus ressuscitou já era uma coisa muito difícil. Né? E quem falou isso primeiro foi mulheres ainda. Né? Então, assim, é Deus mostrando que, sim, o testemunho das mulheres tem valor. Né? Sem contar a questão daquela mulher adúltera que eles iam apedrejar, e Jesus fala, né, que não tiver pecado atire a primeira pedra. Enfim, essa questão de tratar, né, porque o pecado do adultério, né, no caso da mulher, é tratado como pena de morte. E aí Jesus fala, né, que não tiver pecado atire a primeira pedra. E é claro, Jesus não estava concordando com o pecado dela, né, mas estava dizendo que não era justo, tá, ela se pagar com a vida por causa de um erro, né? Poderia se arrepender, poderia recomeçar. E assim por diante. Quando a gente tem, por exemplo, em toda a antiguidade, né, a figura da mulher, a mulher como imperatriz, né, por exemplo, Helena, imperatriz Helena, mulher do imperador Constantino, né, a mulher muito influente, né, que ajudava a governar, fazia muitas coisas. Na Idade Média, os reis, né, as mulheres dos reis, elas tinham, né, as rainhas, as princesas, elas tinham eram muito respeitadas. A própria questão da vida religiosa das mulheres era muito respeitada, né, a mulher muito bem vista nesse sentido do recato, né, a donzela, todo esse tipo de coisa. Então, assim, a dignidade da mulher, né, deve-se na sociedade ocidental, né? Infelizmente, na sociedade oriental, com o islamismo, vocês sabem que é diferente, né? Lá, realmente, a mulher sofre bastante, até hoje, né? Então, mas na sociedade ocidental não foi assim, né? A mulher tem conquistado muita liberdade, muita dignidade por causa, em grande parte, né, do pensamento cristão. Mas o que aconteceu? Do século 20, 21, né, do século 20 para cá e agora, sobretudo no século 21, essa onda de feminismo que está aí, ela elevou isso a patamares muito questionáveis, porque o que é a mulher livre hoje? O que é a mulher livre hoje? É a mulher, por exemplo, que não pode trabalhar em casa. Né? Se ela trabalha em casa, se ela é do lar, né, como a gente diz, ela é escrava. O problema é que se forem fazer uma pesquisa hoje, por exemplo, para ver isso, né, muitas mulheres que vivem dessa forma, elas não estão insatisfeitas, né, para viver vivendo assim. E muitas aspiram a isso. O que significa? Ah, mas a mulher não quer ser independente? Gente, depende da mulher. Né? Tem mulher que quer trabalhar fora, quer ter sua vida. Né? Mas as mulheres que querem formar família, e não são poucas, né? Eu diria que até que um primeiro sonho de muitas mulheres é justamente isso. Encontrar um bom rapaz, né? Ter filhos, se casar. Agora, é claro que elas não querem ser consideradas no lar, né, de forma inferior. Mas assim, uma mulher que é bem respeitada no lar, né, uma mulher que é amada pelo seu marido, a melhor coisa para ela é ficar no lar, ou seja, cuidar dos filhos, né, ser a dona da casa. Né? Ela é a dona da casa, não é uma empregada, não é uma subalterna do marido. Então, assim, o problema não está nisso. Né? O problema não está na questão da família, da mulher ser dona de casa, esse tipo de coisa. O problema não está aí. Então, o problema, e aí que é aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, por isso que eu digo que é ideológico, o problema é contrapor, né? Pegar esses problemas onde tem mulher enclausurada, mulher desprezada, vigiada, espancada, perseguida, pegar essas coisas que acontecem, né? E generalizar isso.
como se todo homem, né, ele quisesse enclausurar a mulher, quisesse desprezar a mulher, né? Então, assim, por exemplo, se o cara deseja se casar com uma mulher assim, que ele gostaria que ficasse em casa para cuidar dos filhos dele, para cuidar da casa, então ele já é machista. Ele não pode querer isso, porque imagina que a mulher vai ficar em casa, né? Não, mas se a mulher quer, ele vai ser de acordo, vai concordar com ela, né? Que gostaria que fosse assim. Não, mas não pode, a mulher não pode concordar com isso. Aí tá vendo? Aí cadê a liberdade da mulher? Se a mulher não pode, porque é isso que eu quero chamar a atenção para de vocês. Porque hoje tem um discurso assim que a mulher não pode ficar em casa mais, que ela não pode trabalhar em casa mais, né? Se ela fizer isso, ela é vítima do machismo. Mas e se ela quer viver assim, né? Se o marido dela é um bom marido, que coloca as coisas dentro de casa direitinho, trata ela bem, né? Paga as coisas para ela que ela precisa, tudo, e ela tá feliz, satisfeita assim, né? Então, isso é liberdade também. Agora, viver como muitas mulheres vivem, né? Trabalham em casa, trabalham fora. Hoje tem muita mulher solteira, né? Que tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, né? Porque o cara sumiu no mundo, né? Então, assim, isso é autonomia? Isso é independência? Pode até ser, mas isso não quer dizer que a mulher está na melhor situação, né? É muito melhor para a mulher, no caso a mulher que forma família, né? Que deseja ter filho, etc., que ela tenha um marido do seu lado, né? Não para judiar dela. Aí que está a questão, porque o feminismo muitas vezes passa essa ideia de que o homem é potencialmente machista, né? Assim, ele é um machista por natureza, né? Porque ele é fruto de uma sociedade patriarcal. Isso não é verdade, gente. Isso depende do caráter de cada homem, né? Tem muito cara que realmente judia da mulher, trata as mulheres com desprezo. Mas se ele for uma pessoa de caráter, né, ele vai amparar e cuidar e tratar muito bem a sua esposa, a sua mulher, enfim, né? Para começar, a sua mãe, né? A nossa mãe, né, que já é a mulher. Quem não dá valor em mãe, né? E tudo que ela faz, como ela cuida, etc. Então, assim, esse discurso, né, eu discordo muito dele por causa dessa questão. A gente chama de dialética, né? Isso vem muito do marxismo e de ideologias oriundas do marxismo, que é essa ideia de ficar contrapondo as coisas, né? Então, assim, homem e mulher são inimigos, né? Mas não são inimigos, né? Não são inimigos. Quem falou que são inimigos? Pelo contrário, né? Eles se juntam, eles se casam, formam uma família, né? Então, assim, esses problemas que acontecem, né, de machismo, isso aí é um problema do caráter do homem, né? Mas de homens em específico, não de todos os homens. Então, temos que tomar cuidado para não generalizar essa questão. Outra questão que o texto fala em relação à questão de feitiçaria, né? Essas coisas. Bem, isso aqui também é outra coisa isolada, né? Uma coisa assim, não é que a mulher em si é vista como feiticeira, né? Lá acreditava-se que as feiticeiras tinham poder de cura, o poder sobre o amor, fertilidade masculina e feminina através de poções mágicas. Isso aqui é coisa oriundas de religiões pagãs, né? A gente até hoje tem isso, né? Quantas religiões ou crenças que pregam esse tipo de coisa, né? E muitas vezes a mulher aqui é protagonista, né? Se chamam de feiticeiras, bruxas, coisas assim. Mas de fato isso existe, né? Agora, não, isso aí não tem a ver com a questão da mulher, tem a ver mais com a questão da crença, da prática. Isso aí é uma espécie de prática religiosa também, só com outra fé, outras crenças, né? Esses dias eu estava vendo, eu pesquisei não sei o que no YouTube e apareceu outras coisas, negócio de oração para destruir casal, entendeu? Coisas tipo feitiço para separar casais, coisas que fiquei horrorizado. Não é possível que existe esse tipo de prática, né? E existe mesmo. Agora, quem que tá pondo a culpa na mulher por causa disso? Não sei. Tem mulher e homem envolvido nisso, né? Ambos os sexos, não.
Não... Agora, o que acontecia, né, na Idade Média, por exemplo, mas matavam bruxas, não sei o quê. Isso aí existia, mas não era só mulher, não. Isso aí era qualquer... Tinha muito homens também que pregavam, feiticeiros, que pregavam coisas que eram coisas que destruíam a sociedade da época, entendeu? Eram coisas que causavam sérios problemas na sociedade da época. Então, o próprio Estado, né, e não a igreja, como muitos pensam, mas o próprio Estado, ele prendia essas pessoas. Era um crime da época, gente. Era crime. Assim como é crime fazer certas coisas hoje, né? Na época era crime. Por quê? Porque você vivia numa época em que esses tipos de crenças que pregavam coisas estranhas não eram toleradas, né? Hoje se tolera. Naquela época não se tolerava. Então, assim, a gente não pode categorizar esses problemas, entendeu? Esse aqui é um problema que aí a mulher era criticada por causa disso, né? Não sei se é por aí, né? Tá vendo? É um texto muito curto sobre coisas tão complexas e que exigem estudos muito mais profundos para se falar, né? Então aí vamos às questões. Identifica o modo como eram tratados na sociedade brasileira colonial imperial. Aqui é para ver, ó. Olha como é que a pergunta é feita, né? A pergunta é feita de uma forma que como se toda mulher fosse tratada, né? Aqui o texto vai induzir a isso, como se toda mulher da sociedade brasileira fosse desprezada, aquele tipo de coisa, né? Então é preciso discernir um pouco isso, né? As mulheres, todas as mulheres assim tratadas assim, todos os homens não tratavam as mulheres daquele jeito. Não faz muito sentido isso. O que fez com que as mulheres dessa época enfrentassem contrariedades diárias? Aí vocês podem ir lá no texto, né, porque o que o texto está falando nesse sentido, né? O que contrariava a mulher? Quais práticas, né, geralmente poderiam contrariar a mulher? Aí, ó, aqui vem a questão do machismo. Você sabe o que é machismo, né? E você sabe também o que é feminismo? Porque se tem o machismo, tem o feminismo também. Né? São duas ideologias, gente. Nenhuma das duas ajuda. Não ajuda. Aí podem procurar no dicionário e ver o que vocês encontram a respeito disso. Mas é uma ideologia, tá? O machismo, assim como o feminismo. Por quê? Porque são duas formas, né, de contrapor o homem e a mulher. Né? E não é por aí, não é contrapondo, né, considerando a mulher e o homem como duas classes antagônicas, é que a gente resolve o problema, né, dos problemas de relação entre homem e mulher. E o problema não está no fato de ser homem e no fato de ser mulher. Né? Aí que está o erro dessas ideologias. Que o problema não é ser homem e ser mulher. Né? Porque ser homem e ser mulher tem sua peculiaridade. Né? Ser homem é uma coisa, ser mulher é outra coisa. Né? Agora, todos os dois têm sua dignidade, devem ser respeitados na sua dignidade. Agora, os dois não são iguais, né? Iguais assim. Já começa pelo físico, não é igual. Né? A forma de pensar, de lidar com as emoções também não é igual. Né? E uma série de coisas que geneticamente, né, cientificamente falando, são diferentes. Então, e é importante considerar essas diferenças. Né? E muitas vezes as ideologias elas querem colocar o homem e a mulher no mesmo patamar. Né? Então, assim, aí apaga-se as características de ambos. Né? Por exemplo, porque existe a masculinidade e a feminilidade. Essas duas coisas não podem ser apagadas. Né? Ou seja, o homem tem suas características próprias, sua masculinidade, e a mulher tem suas características próprias, a feminilidade. E os dois precisam relacionar bem, cada um respeitando as suas características. Né? Se a gente igualar essas duas coisas, a gente vai ter uma crise de identidade. Né? E hoje está acontecendo muito isso, né? Crise de identidade. Então as pessoas já não sabem mais, né, o que é ser homem, o que é ser mulher, e como se comportar, né, de acordo com as suas características. E aí vira uma bagunça. Né? Muito por causa dessas ideologias, né, que apagam essas diferenças de identidade, né, que são importantes. De verdadeira identidade, né? Porque hoje está confundindo muitas identidades. Né? O que é ser homem? O que é ser mulher?
Tem gente que já nem sabe mais. Descreva algumas atitudes que podemos ter para diminuir as práticas machistas na sociedade e valorizar mais as mulheres. O que eu posso orientar vocês nessa questão é essa questão de que não é contrapondo, né, as duas pessoas, ou seja, tanto o homem como a mulher, que a gente vai resolver isso, né? Então, assim, por exemplo, na questão do homem, uma coisa que eu acho importante falar hoje, os homens, isso, a cultura moderna, isso as feministas não falam, né? Que é, por exemplo, ensinar os homens a respeitar mais a mulher, né? A não ver a mulher como um objeto, coisa que a nossa cultura não está fazendo, né? Fala-se muito da cultura de antigamente, que a cultura de antigamente reprimia a mulher, mas não se fala do quanto essa cultura de hoje, ela considera a mulher, trata a mulher como um objeto, né? Um objeto sexual principalmente. Não tem coisa que fere mais a dignidade de uma mulher do que a questão sexual, né? Ver a mulher como um pedaço de carne, né? E a sociedade faz isso. Se os homens hoje veem as mulheres com esse olhar assim de animalesco, né, como um objeto sexual, é muito por conta disso, né? Muito por conta dessa questão de que às vezes as próprias feministas pregam, né, de uma liberdade sexual da mulher, né? Mas uma liberdade sexual que no fundo é uma libertinagem. Porque aquilo que sempre foi valorizado muito na mulher, que é o recato, né, a modéstia, a mulher se guardar, né, a mulher exigir ser tratada com respeito, né? Antigamente não, até hoje, em muitos lugares, se um cara tratar aí mal, desrespeitar uma menina aí, os outros caras que são irmãos dela, ou, né, que são pessoas respeitosas, esses bobeais querem até bater no outro, né? Que também não é a solução, mas por quê? Porque exige-se, né? Tem que se exigir esse respeito com a mulher. Mas só que hoje isso está acabando, né? Porque tá banalizado, né? As mulheres se expõem demais. E aí fala-se em cultura de estupro, mas infelizmente os homens não estão sendo tratados para reverter isso, né? Porque enquanto a mulher for vista como um objeto sexual, essa questão de cultura de estupro, né? Que na verdade não é uma cultura, mas é uma prática criminosa que tem crescido bastante, muito por conta dessa falta de caráter do homem, de falta de educação, né? Os homens têm que ser educados para tratar a mulher como não como um objeto, mas como alguém que tem que ser respeitado na sua dignidade, que tem que ter seu recato, né? O corpo da mulher, né? A gente, para quem tem fé, né? Para quem tem religiosidade, assim como o corpo de qualquer ser humano, é uma coisa sagrada, né? E banalizou muito isso na sociedade de hoje, né? Banalizou muito essa questão. Então, assim, entre outras coisas, né? Entre outras coisas, valorizar mais a opinião da mulher, valorizar aqueles aspectos da mulher que o homem jamais terá, né? Que é, por exemplo, a docilidade, a ternura, né? E isso é muito forte na mulher, né? Por isso que até hoje, né, certas profissões, elas, e por mais que às vezes tente se mudar isso, né, na cultura, mas não adianta, está na constituição da mulher, está no fato de ser mulher, né? Essas profissões que exigem mais cuidado, né? Por exemplo, enfermagem, né? Mais de 90% das pessoas que cursam e se tornam né, vão para a área da enfermagem são mulheres, né? Porque está ligado a essa questão do cuidado, né? É uma vocação, né? A mulher sente mais propícia, tem mais aptidão para isso. Até mesmo a questão de, por exemplo, professora, né? Do primário, né? No ensino médio e fundamental já não é tanto, mas no ensino primário é muito difícil um professor, é sempre professora. Por quê? Porque exige esse cuidado, exige mais docilidade, né? E o homem é mais bruto mesmo. Tanto que as profissões mais pesadas, né, que exigem maior força física, ou que não exigem essa docilidade, elas são geralmente feitas por homens, tá? O que não quer dizer que mulher e homem não
ambos não possam fazer essas profissões, né? Ah, homem, então você está falando, professor, que um homem não pode ser enfermeiro? Lógico que pode. Né? Ah, a mulher não pode trabalhar de chapa, de caminhão, de ajudante de caminhoneiro, essas coisas? Não pode, se ela tiver força e quiser, quem que vai impedir ela? Então, mas tem coisa que a gente vê que é mais para homem, tem coisa que é mais para mulher. Isso é normal, faz parte da natureza de ambos. E não adianta querer igualar isso, né? É isso que eu falei para vocês. Tem que respeitar as diferenças. Né? Se a gente não respeitar as diferenças do que é ser homem, do que é ser mulher, a gente vira uma bagunça. Né? Agora, é importante também, aliás, o que é mais importante nessa questão da igualdade é a igualdade da dignidade, certo? Do respeito, e esse respeito passa justamente por esse respeito à diferença do que é ser homem e do que é ser mulher. Certo? Então, assim, tomem cuidado com essas ideologias. Muitas vezes a mulher, assim como o negro, né, os homossexuais e outros grupos, né, que eles chamam de minorias, né, nesse sentido de que seriam pessoas, né, discriminadas na sociedade, o que é verdade, sim, existe discriminação, existe uma série de problemas envolvendo esse tipo de pessoas, mas muitas vezes eles pegam essas coisas e politizam isso, né? E usam isso como bandeira política. E muitos que se engajam nesse feminismo, né? Muitos que se engajam nessas lutas, né, identitárias, que se diz, ou pautas identitárias, né? Eles embarcam nesses discursos e nessas militâncias políticas assim, sem ter essa consciência de que na verdade estão sendo manipulados, usados, né? E isso muitas vezes faz perder valores, né? A pessoa perde os seus valores mais de maior dignidade, que às vezes aprendeu na família, perde porque embarca nesses discursos ideológicos. Então cuidado com o feminismo, tá? Temos que combater o machismo, sim, mas temos que combater o feminismo também. Né? São duas ideologias. Não podemos viver de ideologias assim, né, que colocam as duas pessoas, né, tanto o homem como a mulher, como antagônicos, né, seja contrários um ao outro. Não é por aí. Tá? Se tiver qualquer dúvida, tá, pode entrar em contato comigo, podem expressar a opinião de vocês, fique à vontade.